Olá, galerinha do nono ano. Vamos dar início a mais uma videoaula. Página 83, cubo da soma e da diferença de dois termos. Nos exercícios anteriores, na matéria anterior, se tratava de o quadrado da soma e da diferença de dois termos. Nesse capítulo agora, nós vamos estudar o cubo da soma e da diferença de dois termos. Lembrando, quadrado 2 e cubo 3. Temos aqui o primeiro exemplo, x mais 4 ao cubo. Vamos para a regrinha. Temos aí, primeiro termo e segundo termo. Primeiro, o cubo do primeiro termo. Então, olha, o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo mais o cubo do segundo termo. Vou repetir. O cubo da soma e da diferença de dois termos é igual ao cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo mais o cubo do segundo termo. Vamos resolver. X ao cubo mais 3 vezes x, 3x. 3x vezes 4, 12x. Lembrando do quadrado, 12x ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. Então, 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 16, 48x. Mais 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 multiplicado 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Vamos para mais um exemplo. Temos aqui 2 menos 3y ao cubo. Cubo da soma e da diferença de dois termos é igual ao cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo. Aí temos aqui mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, menos, porque aqui, ó, menos o cubo, vou pôr nos parênteses, o cubo do segundo termo. Então, vou ler para vocês. O cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Lembrando que esse 3 aqui não é esse 3. Esse 3, ele é o cubo da soma. Então, ó, esse 3 é o cubo da soma. Quando era o quadrado da soma, a gente usava o 2, bom? Então, vamos calcular. 2 ao cubo é 2 multiplicado 3 vezes, 8, menos 3 vezes 2 ao quadrado,
4. Vamos copiar o restante, mais 3 vezes 2, 6, vezes 3 ao quadrado, 9y ao quadrado, menos 3 ao cubo, 3 multiplicado 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 27 ao cubo. Vamos aqui, 8 menos 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36y, mais 6 vezes 9, 54y ao quadrado, menos 27y ao cubo. Termina aqui a nossa resolução. Lição de casa. Vocês irão fazer a página 83, o exercício 1, e na página 84, o exercício 2. O exercício 2 da página 84, ele dá 2 exercícios, aonde aparece o cubo da soma da diferença de 2 termos. Ele quer a resolução, e ele quer que vocês escrevam a fórmula do cubo da soma da diferença de 2 termos, tá bom? Aonde vocês vão achar a resposta do exercício 2? Está lá no texto. O texto está na página 72 e 73, bom? Então, vou colocar aqui, texto, página 72 e 73. Voltando, é para fazer a resolução e depois é para vocês escreverem a fórmula do cubo da soma e da diferença de 2 termos. Até mais!